Amém, aleluia. Glória a Queria Deus. que eles que puderem se colocar de pé, estender suas mãos para cá. Amém. Sei que ele já recebeu bastante oração, mas aqui a gente não economiza. Já. Não economiza mesmo, Não não. economiza não. Então estende suas mãos para cá, Amém. por favor. Senhor, Aleluia. graças nós te damos Amém, pela vida Jesus. do pastor Valdiverto, Glória pelo a seu Deus. ministério, Senhor Deus. Amém, Graças te Jesus. damos porque Amém, há poucas Jesus. horas o teu filho estava enfermo, mas o Senhor Oh, Deus, já aleluia. restaurou a sua, Amém, a sua Jesus. saúde, Pai. Cremos. Aleluia. Há de continuar assim. Amém, Que o Senhor possa guardar o Jesus. seu filho, revigorar as suas forças, Aleluia. visitar cada necessidade Amém, do teu Jesus. filho, do Aleluia. ministério, da igreja do teu filho. Amém, Que o Senhor Jesus. possa, Pai, em nome do Senhor Aleluia. Jesus agora. Oh, falar glória a por meio Deus. do teu Aleluia. servo, que nós, Amém, humildemente, Jesus. possamos abrir Aleluia. os nossos corações, as nossas mentes. Amém, para Jesus. receber de ti Aleluia. Este ensinamento. Amém, em nome de Jesus. Abençoa com as mais Amém, as mais aleluia. bênçãos dos céus. O teu Glória a servo, Deus. em nome do Aleluia. Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Pode sentar, igreja. Amém. O workshop aqui da igreja é muito bom, viu? O pessoal aqui que capricha. Olha que foto bonita que ficou esse rapaz aí. Obrigado, irmão. Caprichou. Deve ter trabalhado bastante. Amém. Muito obrigado, igreja. Obrigado pelas orações. Pastor Rodrigo, pastora Rose, quando eu comuniquei a eles, eu tinha acabado de chegar na emergência do Hospital Santa Luzia e eu sabia que eu não estava muito bem. Graças a Deus a pressão estava tudo muito bem, mas eu estava sentindo um mal-estar terrível e eu mandei rapidamente para eles uma fotografia do ambiente onde eu estava. Ainda não estava sendo medicado, mas minutos depois, ainda não estando medicado, demorei uns 20, 25 minutos para ser medicado. Nesse período eu já não estava sentindo mais nada, para a glória de Deus. Me deu aquela vontade de ir embora, mas eu sabia, não é, que tinha uma responsabilidade a cumprir, não é? Afinal de contas eu fui lá, não é? Então eu precisava ficar ali. Então tomei a medicação, foi mais 1 hora de medicação, mas aquela medicação foi como um reforço, alguma coisa assim, porque eu já estava curado para a glória de Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E à noite já fui ministrar, não tinha... Não, o negócio foi bom mesmo, pastor. Está achando que a oração foi fraca? Amém. Então, Deus abençoou, tá? Para a glória de Deus, a oração dos vossos pastores. Eu quero compartilhar algo que eu preciso muito. Eu gosto de pregar aquilo que eu preciso muito. Eu vou pregar no encontro de casais sábado agora, e aí eles me deram o tema, né? O amor, né? Maridos, amai vossa mulher, ame o seu esposo, não é? Eu falei, cara, eu estou precisando muito de aprender a amar minha esposa, então mais uma aula para mim. Então eu preciso muito desta aula aqui do Salmo capítulo 25. Eu preciso muito dessa aula para nós nesta noite, ainda que eu vim de Lusiânia para trazer essa palavra para os irmãos, mas eu necessito desta palavra. Tem um reloginho aqui, eu quero pôr bem aqui na minha frente, está escondido aqui. Bom, eu preciso disso. Amém. Versículo 14, Salmo 25, 14. Olha o que nos diz as Sagradas Escrituras: a intimidade do Senhor. O que está escrito aí? Vamos falar juntos? A intimidade do Senhor. Olha que coisa linda. É para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança.
Glória a Deus. Intimidade. A palavra intimidade é o compartilhamento do que se é no mais pessoal. Não é aquele compartilhar superficial. Aquele primeiro encontro da menina com o menino, ela não vai contando tudo para ele. Ela conta no superficial e ele também vai guardando algumas reservas, senão depois não tem o que contar. Mas à medida que vão se tornando mais íntimos, mais se compartilha do que é bem pessoal e profundo. A intimidade, ela abrange aquele senso de familiaridade, é tornar familiar, sabe? Tornar-se íntimo de Deus é tornar-se familiar a Deus. É algo mais profundo do que cantar tão bonito, do que tocar tão bonito, bem ensaiado, bem projetado. É mais do que isso. É familiaridade, é estar bem junto, bem próximo. É uma amizade bem estrita. É aquela amizade que traz uma confiança mútua. E aquela confiança de que você pode fechar os seus olhos, levantar um pé e saber que o seu amigo não vai puxar o tapete, porque vocês são íntimos. Amizade, no caso com Deus, é uma conexão profunda que eu e você vamos ter com Deus. E na intimidade é que se cria um ambiente de acolhimento. Deus acolhendo você e você recebendo Deus aqui no íntimo, no coração. Eu quero falar e eu vou reservar o primeiro ponto. Essa mensagem minha tem 3 pontos e sei que não vai dar tempo, porque eu preguei lá em Lusiânia 3 mensagens, então sei que não vai dar tempo, não vou correr, então eu vou pregar o primeiro ponto, se der tempo eu prego o segundo. E no primeiro ponto eu quero falar sobre como eu e você podemos alcançar intimidade com Deus. Sabe, parece que o pastor Rodrigo teria me perguntado qual é o tema da pregação. Eu que perguntei a ele qual era o tema que era para que eu pregasse. Ele: não, é livre, pastor, aquilo que Deus propôs no coração do pastor. Então nós não conversamos o que eu iria pregar, o que eu estava sentindo em pregar. Confesso, pastor, que eu estava com livros na mesa, preparando um outro esboço, já tinha rascunhado outro esboço. Mas naquele momento que eu conversei com o pastor, eu desprezei todo aquele material e falei: talvez Deus esteja trazendo algo diferente para nós nesse domingo. Então, como é que eu e você vamos conseguir intimidade com Deus? Primeiro, a intimidade com Deus se adquire pela entrega pessoal. Não há intimidade se não há entrega. Eu preciso me entregar ao Senhor. Para que haja intimidade, não pode haver reservas. Tem que dar o seu tudo. Tem que ofertar todo você ao Senhor. Você quer me acompanhar? Vai comigo em Gênesis capítulo 5.
O que nós temos lá em Gênesis, no capítulo 5? A história de um homem. A palavra de Deus coloca o nome dele, Enoque. E o texto fala interessante a respeito deste homem. 5, versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Em alguma versão pode estar Matusalém. Andou Enoque com Deus depois que gerou Metusalém e viveu 300 anos. Durante esse tempo teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Preste atenção na expressão. Andou Enoque com Deus e já não era. Ou seja, a entrega deste homem foi tão sem reservas, a entrega deste homem foi tão total, tão abrangente, que todo ser de Enoque, ele vai desmanchar-se em Deus, ele já não era. Pastor, nós estamos falando de uma época que o Espírito Santo agia dentro em algumas pessoas. Nós estamos falando em uma época que a manifestação do Espírito Santo em pessoas era rara. Nós estamos falando em uma época que não havia leis, não havia ordenanças nas Sagradas Escrituras, dizendo ao homem o que ele deveria fazer para agradar a Deus, para andar com Deus, para viver com Deus, mas diz que este homem viveu tão intimamente com este Deus, ele se entregou tão profundamente a este Deus, que ele já não era. Era aquele homem, esse cara não é desse mundo não, este cara não pode ser deste mundo. Mas se você e eu, a palavra de Deus nos convida a esse tipo de vida, você acredita? A palavra de Deus nos está convidando, vai comigo, se você quer acompanhar Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo nos convida a esse nível de vida, o nível de vida de Enoque. Preste atenção, gente, nós estamos falando de milhares de anos antes de Paulo escrever, alguém já foi o exemplo, e agora, milhares de anos depois da escrita de Paulo, eu posso seguir Enoque. #segue Enoque. Amém, igreja? Segue Enoque. Olha só o texto de Filipenses 3, 8 e 9. Sim, deveras, considero tudo como perda. Ele considera quantas coisas como perda? Tudo. Tem gente que não leva desaforo para casa, né? Pois é. Considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Da sublimidade do conhecimento de quem? De Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi quanto? Perdi tudo, todas as coisas. Por causa dele eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio, esterco, para ganhar o quê? Para ganhar o quê? Se ser achado em quem? E ser achado em quem? Enoque foi achado em Deus e já não era. O convite para nós nesta noite é ser achado em Deus, e é nós não sermos mais, você não ser mais você não ser mais aquele
não tendo justiça que procede da lei, senão da que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça procedente de Deus, baseada na fé. Paulo está dizendo: olha, entre Enoque e nós houve uma lei, mas o mesmo nível de intimidade de Enoque pode ser imitado hoje, sem a necessidade desta lei. Ser achado em Jesus é olhar para Jesus e ver você. É olhar para você e ver Jesus. É aquele que vai olhar para você e vai dizer assim: se eu for crente um dia, eu vou ser igual àquela pessoa. É forte. É muito forte. Paulo se considerava um morto. Preste atenção comigo. Gálatas 2, versículo 20. Na verdade, eu vou pegar, eu não ia ler, mas eu vou ler o versículo 19 primeiro. Gálatas 2, 19. Porque mediante a lei, a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou o quê? Estou o quê? Fala mais forte, eu estou o quê? Logo já não sou eu quem vive. Paulo vive? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, ou seja, eu morri. Logo já não sou eu quem vive. Então Paulo se considerava um morto. Enquanto o pastor Rodrigo, o Império Romano estava se gabando que prendeu Paulo. Prendemos Paulo, o agitador da seita dos nazarenos. E enquanto os judeus estavam batendo palmas ao Império Romano por isso, Paulo sofria de uma qualidade. A pessoa sofrer de uma qualidade? Ele sofria de uma qualidade: diluimento em Jesus. E aí, matar Paulo não tinha mais graça. Tem graça matar uma pessoa que está diluído em Jesus? Não tem graça. Ele já morreu. A gente mata quem está vivo, quem está esperneando, quem busca os seus direitos. Mas aquele que já morreu, que não tem mais essas aspirações aqui da terra, prenderam Paulo. Paulo é um carcerado do Império Romano. Não, Paulo não se considerou em momento algum preso de Roma. Ele diz: eu sou preso de Cristo Jesus meu Senhor, eu estou preso nele, eu estou diluído nele, não é o Império Romano. Precisamos ver a cadeia de Paulo de uma maneira diferente. Quer ver? Veja aqui comigo. Pega, por favor, um copo aí, pastor. Vem aqui me ajudar. Transparente ou pode ser assim? Pega transparente, por favor. Eita. Vai lá você. Tenta abrir aí. Se não, fura com a colher mesmo. Então vamos lá. Glória a Deus. Por favor. Deixa eu segurar para não virar. Esse copinho é muito frágil. Obrigado. O que é que nós temos aqui? Agora vamos dizer que esse leite seja Jesus. Amém? Aleluia.
Esse leite é Jesus. Aleluia. E eu preparei aqui o que para mim é o melhor cappuccino. Eu ia comprar um achocolatado, mas aí eu vi o cappuccino estava num bom preço, falei, depois do culto eu levo ele para mim. Mas o achocolatado hoje em dia não dilui mais. Aleluia. Esse aqui é você. Esse aqui é Paulo. Este aqui sou eu. Aleluia. E aí, ó, eu e você estamos sendo mergulhados no Senhor. Eita, ele vai, tá vendo? Tá diluindo. E quanto mais eu mexer aqui, ó, ele tá diluindo. Você vai misturar, obrigado querido, você vai misturar em Cristo Jesus. Paulo estava assim, gente, misturado em Jesus. Você tem que estar assim, misturado em Jesus. Eu preciso estar assim, misturado em Jesus, diluído em Jesus. Tem graça você matar um homem desse? Tem graça perseguir um homem desse? Ele era pó. Você e eu, ele era pó, eu e você somos pó. E aí Jesus, pela sua graça, permitiu que este pó fosse colocado nele, e nós misturamos nele, e agora temos uma nova vida. Paulo tem uma nova vida, e uma vida completamente dependente de Jesus. Eu e você temos uma nova vida, completamente dependente de Jesus, e precisamos andar neste nível de vida, diluído nele. Aleluia! Eu te desafio nesta noite, ser diluído em Jesus. Eu me desafio nesta noite, ser diluído em Jesus. Segundo lugar, eu encontro intimidade com Deus pela vida de santidade. Quanto mais santo para Deus, tanto mais diluído nele. A Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 11, fala de alguns homens, e este texto vai voltar no nosso exemplo, que é Enoque. Mas esse texto vai lá e vai nos dizer algo interessante. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 5, diz assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. No momento em que a terra estava caminhando para uma situação caótica, uma situação de pecado, uma situação de sujeira, uma situação de traições, uma situação de busca do poder pelo poder, uma situação de estar amarrados, atrelados ao dinheiro e vivendo em torno do dinheiro, daquilo e do prazer que o dinheiro podia dar, dos prazeres que este mundo podia dar, este homem resolveu viver diferente. E Deus resolveu que este homem não era digno de morar aqui, ou melhor, a terra não era digna de ter este homem. E o Senhor o trasladou, levou, não acharam mais o corpo do homem, levou embora tudo, levou embora, porque este homem tinha uma vida diferente na sua geração. Às vezes eu fico me perguntando que vida diferente eu estou levando nessa geração. Eu fico me perguntando isso mesmo. Em que eu estou sendo diferente? Eu preciso ter uma vida diferente. E é interessante, depois que ele fala de Enoque, da trasladação de Enoque, aí é que ele vai dizer o versículo que eu e você conhecemos de cor.
É o versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aquele que aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Aí fala de bênção, aí fala de colheita, aí fala de vitória, mas antes alguém se diluiu em Deus, antes alguém se misturou em Deus, e este alguém tornou-se exemplo para mim e para você, que eu e você, antes de tomar posse do versículo 6, precisamos tomar posse do exemplo do versículo 5, daquele homem que diluiu-se em Deus, pela vida santa, diferente que ele vivia na sua geração. Veio antes de Jesus, veio sem lei, sem normas, mas ele conseguiu viver uma vida de inteira entrega e de entrega voluntária. Por isso que ser santo não é uma cobrança. Não adianta você cobrar, pastor, o senhor tem que vir assim, 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 pastor, o senhor tem que fazer isso, isso, isso. Não adianta cobrar. Eu tenho que me dispor a isso. Eu tenho que dizer, Jesus, eis-me aqui. Não foi isso que Isaías falou? Eis-me aqui, Senhor. O anjo veio lá do altar com uma brasa, queimou os lábios dele. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Agora já santo, eis-me aqui. Aí há uma entrega voluntária ao Senhor. Segue-se então que a santidade não é um ato do esforço humano, e sim um ato da entrega, de deixar-se derreter completamente em Cristo Jesus. Aleluia. Que isso aconteça comigo. 3. Como é que eu vou encontrar intimidade com Deus? Pela vida de oração. Gente, mas que coisa maravilhosa. Eu já recebi muitas orações. Quando vou pregar em algum lugar, as pessoas oram e eu fico grato a Deus. Eu sou um homem que necessito de orações. E onde eu vou, eu peço oração mesmo. Eu gosto de receber oração. Mas aqui hoje foi diferente. Algo que fluiu do céu, de vir de Deus. Como eu fui abençoado com esta oração. A oração é o poder de Deus. A igreja não pode parar de orar. Talvez você não tenha entendido. A igreja não pode parar de orar. Se nós pararmos de orar, esse mundo vira de ponta cabeça. A igreja precisa voltar a orar, a falar com Deus. Gente, como eu gosto de dormir. Mas é o que menos Deus me dá, porque Ele sabe que eu preciso orar. Ontem, 3 da manhã, eu já estava em pé. Hoje, 2h40, eu já estava em pé. Mas eu queria ficar na cama. Eu não queria ir para o quarto orar, não. Mas não adianta ficar na cama e não ter sono. Se eu levanto 2 vezes, vou no banheiro e o sono não vem, eu já sei o que está acontecendo. Deus precisa chacoalhar a sua igreja de madrugada. A igreja precisa reaprender a pôr o joelho no chão. Se Deus te acordar de hoje para amanhã, não é para olhar celular, não é para abrir o WhatsApp, a menos que você abrir para orar para alguém, para ministrar na vida de alguém. É preciso aprender a orar. A igreja precisa reaprender a orar e buscar a face do Mestre. Quanto nós temos perdido? Preste atenção, marca com você mesmo.
Quanto tempo você jogou fora hoje no seu WhatsApp, na sua rede social, e o tempo passou? Vou te jogar um desafio. Quando você pegar o celular e abrir na rede social para nada, marque lá a hora que você entrou, depois marque a hora que você saiu, vai para o quarto e olhe aqueles minutos. Faça isso sempre que você for na rede social. Não é proibido ir na rede social não, gente. Eu só estou falando que o mais importante é orar. O mais importante é falar com aquele a quem eu estou prestes a me diluir nele. Eu preciso reaprender a orar. A oração é a chave que abre a porta. A oração vai abrir a porta. A oração é a nossa arma de derrota dos nossos inimigos. É com ela que nós vamos vencer os inimigos. É com ela que o inimigo vai tombar. É com ela que o inimigo vai ser derrotado. A oração, ela é a chave do avivamento. Não há avivamento sem leitura das Escrituras e sem a oração. São estas duas chaves que vão trazer o arrependimento e a transformação de vida. Eu preciso reaprender a orar, buscar a face do Mestre. É a oração sem a qual eu e você estamos perdidos. Se eu e você parar de orar, nós estamos perdidos. Agora eu faço uma pergunta para mim mesmo. Mesmo sabendo de tudo isso, por que eu oro tão pouco? Por que eu oro tão pouco? Mesmo sabendo que a oração é a chave, mesmo sabendo que a oração é a vitória, mesmo sabendo que a oração traz o avivamento, mesmo sabendo que a oração é o caminho por onde eu vou diluir-me no Senhor, trazer o avivamento de Deus na minha vida, eu oro tão pouco. Porque o inimigo sabe o poder da oração, por isso que ele vem com entretenimento, com coisas que podem me afastar de Deus. Em quarto e último lugar, e aqui eu vou parar, não vai dar para eu falar no outro ponto mesmo, já orei aqui no tempo. Bom, aí a gente continua, se Deus permitir. Eu já até falei agora nessa quarta, se encontra intimidade com Deus, é pela palavra de Deus. Paramos de ler a Bíblia, gente. Você acredita nisso? Paramos de ler a Bíblia. Todos os avivamentos, vai na história, avivamentos que avivam, vai na história, você vai ver que todos os avivamentos tinham leitura da palavra e tinha oração. O EBD hoje falou sobre essa. Mesmo? Aí, que bênção. Que bênção maravilhosa. Tudo que Deus tem para falar está nas Sagradas Escrituras. Não sou contra profecias, eu sou um profeta. Deus me usa com palavras proféticas, não estou falando disso. Mas eu sei que tudo que Deus tem que falar está nas Escrituras. Tudo que Deus tem que falar para Israel está nas Escrituras. Tudo que Deus tem que falar para este mundo está nas Escrituras. Tudo que Deus tem que falar para a igreja de Cristo Grande Luz está nas Escrituras. Já está registrado para mim e para você. Se tiver algo novo, está lá no céu. Novo não há nada, está nas Escrituras. Por isso que eu tenho que vir e retornar às Escrituras Sagradas. A igreja não pode estar fora da palavra. Quando a mulher pede intimidade com o homem, ela pede conversa com o homem. Deus deseja falar conosco
através da sua palavra. E nós temos tanta pressa em ler a palavra, tanta pressa, que passamos sem olhar detalhes, e Deus está ali nos detalhes querendo falar conosco, falar comigo e ministrar na minha vida. Então, queridos, eu e você precisamos de intimidade com Deus, e precisamos nos esforçar, assim como Paulo se esforçou, assim como Enoque se esforçou. Nós devemos levar-nos a viver uma vida diluída no Senhor, misturada em Deus. Hoje cedo eu vi um casal lá na escola bíblica de manhã. Eu achei tão lindo aquele casal. Sentado na segunda fileira, não era eu que estava dando aula, presbítero Torres, e eu sentado assim como o pastor Rodrigo, e resolvi olhar para o casal. Aquele casal tinha o mesmo bico. Caraca, o bico dela é o bico dele, o bico dele é o bico dela. Eles estão tão íntimos que estão se misturando até no bico. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas vejam Jesus em você, que as pessoas vejam Jesus nas suas palavras. Misture-se em Deus hoje, misture-se no Senhor hoje, dilua-se em Deus pela intimidade com Ele hoje. Vamos ficar em pé, e eu quero orar junto com você. Não é orar por você, eu quero orar junto com você, porque como eu comecei, antes da introdução, eu fiz a minha introdução, eu preciso dessa palavra, e eu quero convidar você que queira desenvolver uma intimidade com o Senhor, que venha aqui à frente e vamos orar juntos. Talvez você não vá sentir nada, mas o ato de você vir aqui é um ato da oferta, é um ato da oferta. Você vai entregar ao Senhor, amém? É um hino das antigas que nós cantávamos assim: eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Meu direito é de não ter direito algum, meu querer é tão somente o seu querer. Então dilua-se em Jesus, você que está aqui, você que está chegando. Chega mais aqui para dar espaço para os irmãos que estão chegando, por favor. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Sabe, Jesus te ama com um amor especial. Jesus me ama com um amor especial. Aleluia. Você está próximo de alguém aí, pega na mão desta pessoa. Começa a orar por este irmão. Fala assim: Senhor, aleluia, derreta esse homem na presença de Deus, derreta essa mulher na sua presença agora. Fala isto, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, vai orando, igreja. Deus, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida diante do Senhor. Pelo poder glorioso do Espírito Santo, eu coloco a minha vida, eu coloco a vida do teu servo diante do Senhor, da tua serva. Que hoje, meu Deus, haja, Senhor, um diluimento deste homem diante de Deus, um diluimento deste servo do Senhor, em nome do Senhor Jesus, desta serva do Senhor. Que hoje, meu Deus, nós sejamos, Senhor, diluídos na tua presença, que Jesus esteja ministrando de maneira tremenda, poderosa na minha vida, meu Deus, que eu seja, Senhor, completamente, ó Deus, diluído na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que o mundo lá fora veja Jesus nas
das minhas palavras, que o mundo lá fora veja Jesus no meu amor, que o mundo lá fora veja Jesus no meu cuidado. Jesus, que esta igreja seja conhecida neste lugar, águas lindas sejam impactadas pela vida pura, santa, pelo diluimento desta igreja na pessoa do Senhor Jesus. Faça isto, meu Deus, na vida desta igreja, faça isto na vida destes teus filhos, meu Deus. Hoje haja uma transformação sobrenatural, poderosa na vida deste homem, desta mulher. Grande é o Senhor nosso Deus. Quebranta-nos pelo poder de Deus. Dá-me um coração quebrantado, Senhor. Dá-me um coração quebrantado, Senhor. Dá-me um coração quebrantado, Senhor. Dá-nos um coração quebrantado, Senhor, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.